Olá, eu sou a professora Daniele e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com o assunto ortografia. Então, nós vamos colocar algumas questões básicas, as questões principais, lembrando que esse assunto, como se remete mais ao sistema convencional da língua, ou seja, as regras, é um assunto que merece ser abordado com cuidado e com mais frequência também. Então, nós vamos colocar as regras principais, mas depois você pode rever essas regras, praticando por meio de exercícios e mais, colocando em prática por meio da produção textual. Bom, então, para começar a nossa aula, que tem como objetivo compreender essas regras básicas da ortografia, a fim de empregá-las depois na nossa prática textual, nós vamos começar falando sobre o conceito de ortografia. Então, por que eu preciso saber essa parte da língua portuguesa que às vezes causa algumas confusões, alguns conflitos na nossa escrita? Por quê? Porque não tem jeito, é a parte, entre aspas, mais racional da nossa língua, ou seja, é a parte de um sistema de convenção que nós temos que saber. Bom, então começando aqui, nós temos a ortografia, que se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita das palavras. Então, às vezes, nós escutamos alguns alunos, alguns estudantes pontuando o seguinte: por que nós temos tantas regras? Por que não unificar uma coisa só, como no caso do S ou Z, que às vezes causam muita confusão? Mas, enfim, a ortografia vem para estabelecer esse padrão. Ou seja, para regular, para colocar uma norma. E de onde vem isso tudo? Ela não surgiu por acaso, ela tem relações com outros pontos da nossa formação. E esses pontos estão ligados tanto a critérios etimológicos, ou seja, aqueles que vêm da origem da palavra. Então, por exemplo, às vezes no nosso vocabulário, nós temos palavras que têm origens da língua grega. E aí, essa formação grega vem colocando algumas regras para a nossa palavra. Então, esses são os critérios etimológicos, ou seja, da origem dessas palavras. E nós temos também os aspectos fonológicos, que são aqueles que estão ligados aos fonemas. Lembrando que na nossa escrita nós temos muita confusão, porque a maioria das pessoas às vezes ficam atentas somente a esse segundo critério, que é o critério fonológico. E a nossa língua, por vezes, não atende a todas essas expectativas dentro da palavra. Um exemplo básico é a palavra casa. Então, se eu for observar o som da letra, então eu tenho a produção da letra Z, mas eu não tenho na grafia, na escrita, essa letra Z. Então, para nós compreendermos de onde vem isso tudo. Também é importante compreender, então, que ela é fruto de uma convenção. E como fruto de uma convenção, nós temos alguns acordos. E, inclusive, algumas regras que nós vamos colocar aqui vêm do nosso novo acordo ortográfico. Ele entrou em processo de tramitação em 1º de janeiro de 2009, quando ele passou a vigorar no Brasil. E nós tivemos o período de transição para as novas regras ortográficas, que finalizou esse período em 31 de dezembro de 2015. Então, no ano de 2016, nós já temos que seguir as regras do novo acordo ortográfico. E o que foi ele, então? Esse acordo teve como uma proposta colocar algumas modificações feitas pelos locais que usam a língua portuguesa. Em que sentido? No sentido de promover a união e proximidade desses países. Então, como fruto desse acordo, nós temos como língua portuguesa oficial Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil e Portugal. Então, aqui só para você verificar como que a nossa língua faz parte de um sistema de convenção. Bom, começando então pelas regras, lembrando que nós vamos colocar aqui as regras básicas e alguns exemplos para que você possa compreender um pouquinho. Começaremos então pelo emprego das letras K, W e Y. Então, vamos observar o que nós temos a respeito do uso dessas letras. Então, primeiramente, nós usamos quando? Em antropônimos originários de outras línguas e seus derivados, em topônimos originários de outras línguas e seus derivados.
O que seria aqui esse uso? Então, o uso de nomes que marcam inclusive locais. Então, nomes próprios que na sua origem têm a presença dessas letras. Depois, quando mais nós vamos utilizar? Em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de medida de curso internacional. Então, esta é a convenção para o uso dessas 3 letras. Então, veja bem que aqui nós estamos frisando o processo de regras de cada uma delas. Depois, nós temos o uso de 2 variantes que costumam causar bastante confusão. Então, o uso do emprego do X e do CH. Por quê? Porque em algumas situações eles possuem o mesmo som e a grafia diferente. Então, vamos lá. Quando que eu vou utilizar o X? Primeira regra básica, após um ditongo. Então, lembrando, o que é um ditongo? O encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Então, eu tenho aqui a palavra caixa. Como que nós separamos? Cai-xa. Quando isso acontece, eu tive um ditongo na sílaba anterior, a letra X vem em seguida. É importante chamar a atenção aqui que para toda regra, provavelmente nós teremos alguma exceção. Por quê? Porque nós vamos voltar lá no nosso ponto inicial. O nosso sistema de convenção segue tanto critérios etimológicos, ou seja, da origem da palavra, quanto critérios fonológicos. Então, se alguma palavra que você observar e olhar, nossa, mas aqui não se encaixa essa regra, provavelmente está dentro de um desses 2 critérios. Seguindo, então, nós temos após a sílaba inicial em. Então, como exemplo da palavra enxame. Então, a primeira sílaba formada por em seguida nós temos a letra X. Depois, após a sílaba inicial me. Então, a mesma coisa. A sílaba começou aqui, a palavra vem grafada com a letra X. E ainda nós temos em vocábulos, em palavras que são de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas, como, por exemplo, a palavra shampoo, que muita gente costuma grafar não de acordo com a língua portuguesa. Então, para nós, shampoo possui a presença da letra X. Bom, vamos então agora à grafia com o uso do CH. Quando que eu vou utilizar? Aqui nós temos alguns exemplos. No slide anterior, você observou a regra para a letra X. Então, agora, alguns exemplos com as letras CH. A palavra bochecha, a palavra bucha, a palavra cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche e muitas outras. Então, como você pode observar, essas palavras provavelmente, no seu processo de formação, de convenção também, não se encaixam nas regras que nós apresentamos quando nós falamos do uso da letra X. Então, dentre essas observações, é que você pode conseguindo identificar as regras. Uma dica também muito importante que ajuda muito a compreender essas regras é leitura. Quanto mais leitura você tiver, mais facilmente você vai identificando as palavras. Por quê? Porque você vai entendendo o sistema de convenção. Bom, nós temos aqui também a representação do fonema J. Então, vamos ver como que se dá essa representação. Na nossa grafia, é considerada correta aquela que ocorre de acordo com a origem da palavra. Então, por exemplo, nós temos aqui, no caso da letra G e no caso da letra J. A palavra gesso, na nossa grafia, vem do grego gypsos. Então, naquela grafia é escrito com G, na nossa gesso também vem escrito com G. Os dicionários trazem, na parte de identificação dos vocábulos, essa identificação etimológica. Então, qual é a raiz, qual é a origem da palavra? No caso da letra J, nós temos a derivação do inglês. Então, se aqui nós temos J, para nós, Jeep também vai ser grafado com J. Então, no decorrer da nossa aula, você vai percebendo isso, que algumas vezes nós vamos falar da regra, da base mesmo, que não tem relação com a etimologia,
E em outros momentos, como esse, nós vamos buscar de onde vêm as palavras em questão. Bom, no próximo emprego, então, ainda com a letra G, diferente daquele anterior, nós temos alguns substantivos. O que são os substantivos? Aquelas palavras que nomeiam. Quando esses substantivos terminarem em agem, igem e ugem, nós também grafamos com a letra G. Então, alguns exemplos aqui. Barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem. Eu vou abrir um parêntese aqui para a palavra viagem, que costuma causar muita confusão. Na língua portuguesa, nós temos esse viagem com G, que é o que nós estamos falando aqui, substantivo, e nós temos esse viagem com J. Este com G vem do substantivo. Com J vem do verbo. Que verbo? Viajar. Então, se eu digo como um nome, eu vou usar o substantivo. Então, eu vou usar a letra G. Por exemplo, a viagem foi cansativa, a viagem foi legal, nós faremos uma viagem amanhã, nós faremos uma viagem ano que vem. Sempre quando eu consigo identificar aqui um artigo, o a ou uma, por exemplo, nós estamos falando do substantivo. Quando eu uso o verbo, então, no verbo, eu não escrevo assim, viajar, com J? Então, aqui eu tenho o verbo. É possível que eles viajem amanhã. Pode ser que eles viajem ano que vem. Percebeu? Então, essa é a diferença. Aqui nós estamos falando do substantivo, é o nome do passeio que eu vou fazer. Aqui eu estou falando do verbo, é o ato que eu vou fazer, o ato de viajar. Bom, depois nós temos também com a letra G as terminações das palavras. Então, ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Então, olha alguns exemplos aqui. Estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Então, essas terminações não têm segredo, são grafadas com a letra G. Depois, nós temos ainda outras derivações, né? Então, como nós já mostramos aqui, do gesso, que você viu lá atrás, que vem do grego, então, todos os seus derivados. Aqui nós temos um prefixo. Então, engessar, vem da palavra gesso. Massagista, por que é com G? Porque vem da palavra massagem. Vertiginoso, por que é com G? Porque vem da palavra vertigem. Então, esse é o processo de formação das palavras com a letra G. Mais adiante, então, nós temos os exemplos das palavras com a letra J. Eliminando as regras da letra G, você consegue observar melhor o uso da letra J. Então, vamos lá. Nas formas de verbos, então, verbo sempre vai indicar uma ação. Então, nas formas de verbos que terminam com jar ou gear. Então, vamos lá para alguns exemplos aqui. Arranjar. De arranjar, que é com J, eu tenho arranjo, arranje, arranjem. De despejar, que é com J, eu tenho despejo, despeje, despejem. De gorjear, que é com J, então olha aqui o gear. Eu tenho gorjeie, gorjeiam, gorjeando. De enferrujar, que é com J, eu tenho enferruje, enferrugem. Então, aqui dá para observar certinho o processo de formação verbal. Mais adiante, nós temos ainda, com o uso da letra J, as palavras que vêm de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Alguns exemplos aqui para você observar. Biju, jiboia, canjica, pajé, Jericó, manjericão e moji. Então, essas palavras, Jerico aqui no caso, essas palavras que têm essas origens também são grafadas com a letra J. Agora, nós vamos então para o uso das letras S e Z, que pode ser bem útil para a sua escrita e dá para entender aqui corretamente pelo uso das regras delas. Então, vamos ver. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam, olha só, aqui nós podemos observar que já apresentam S no radical, nós vamos manter a letra S.
Então, por exemplo, na palavra analisar, quando eu tenho análise ou vice-versa, eu quero escrever análise e lembro de que palavra ela vem, é só eu lembrar que se em uma palavra eu tenho a letra S, então vamos observar aqui o isar. Ó. Então, análise eu tenho a letra S, analisar eu também terei. Em liso, eu tenho a letra S, alisar eu também terei. Então, sempre observar se o radical da palavra já possui a letra S, a palavra que deriva dela também terá. Depois, nós temos, então, o mesmo uso da letra S nas palavras que têm esses sufixos, o es e o esa, que indicam a nacionalidade, o título ou a origem. Então, no caso de burguês, terminou com es, burguesa. Por exemplo, português. Então, nós terminamos assim. Feminino, portuguesa. Inglês, inglesa. Francês, francesa. E por aí vai. É importante destacar aqui que nas terminações dessas palavras ditas no masculino, nós temos o acento circunflexo. Na forma feminina, não. Por quê? Porque aqui eu tenho uma oxítona. Então, vamos lembrar lá da aula que nós já praticamos, de acentuação. Última sílaba tônica, português. Aqui eu tenho portuguesa. Então, eu tenho uma paroxítona. E nenhuma delas nós vamos colocar inglesa, francesa, japonesa, chinesa, portuguesa. E nenhuma delas. Bom, prosseguindo então, nós temos ainda quando aparecem esses formadores de adjetivos, que é aqui que o adjetivo vai indicar uma qualificação. Então, vamos lá. Sufixo, aquele que vem depois. Então, nós temos o ense, o oso e o osa. Então, aqui, catarinense, presença da letra S. Gasoso, presença da letra S. Gasosa, presença da letra S. Depois, nós temos ainda a observação, olha só, de novo, a questão da etimologia, com os sufixos gregos, que vem de que terminações? Ese, isa, osa. Então, catequese, letra S. Diocese, letra S. Poetisa, letra S. Então, aqui tem a ver com o processo etimológico, ou seja, da origem. E ainda, nós temos a pós-ditongos. Lembra qual é a outra letra que exige quando vem a pós-ditongo? A letra X. Então, com a letra S acontece a mesma coisa. Ó. Coisa, ditongo aqui, letra S na frente. Pouso, ditongo aqui, letra S na frente. Lousa, ditongo aqui, letra S na frente. Bom, e quando então que eu vou usar a letra Z? Agora nós já vimos as regras da letra S, vamos para a letra Z. Em palavras derivadas de outras que já apresentam a letra Z no final, no radical. Percebeu que é a mesma regra da letra S? Então, aqui nessa parte não tem jeito. Nós vamos ter que ter leitura sobre essas palavras para que nós possamos identificar melhor. Então, aqui, palavra deslize. Se eu tenho a letra Z aqui, deslizar também vai ter a letra Z. Se eu tenho razão aqui, razoável, também vai ter a letra Z. Então, o processo de derivação vai privilegiar a letra que já é trazida na palavra. E aqui, nós temos nos sufixos es e esa. Importante observar aqui, quando que eles são utilizados? Quando eles formam substantivos abstratos, então, ele se forma num substantivo a partir de adjetivo. Então, vamos organizar nosso pensamento aqui. Primeiro, ele era um adjetivo. Depois, ele passa a ser um substantivo. Então, vamos pensar aqui. Inválido. O que é inválido? É um adjetivo. Invalidez é um substantivo. Então, isto é o nome de alguma coisa. Inválido é uma qualidade. Então, se em uma eu tinha a letra Z, na outra eu terei também. Aqui, limpo,
adjetivo. Limpeza, nome. Então, aqui, nesse processo de formação dessas palavras, nós temos a observação. Era adjetivo, ou seja, era uma qualidade, passou a um nome. Se era grafado com a letra Z, permanece ainda com a letra Z. E aqui nós temos ainda nos sufixos isar, lembrando que nós já vimos da parte da letra S, e isação. Quando? Quando eles vão formar substantivos, ou seja, o nome de alguma coisa. Então, nós temos aqui civilizar. Tinha terminação aqui, civilização. Vai formar o nome de algo. Colonizar. Temos a terminação aqui, colonização. Vai formar o nome de algo também. Então, essa é a regra básica da letra Z. E ainda, quando nós temos esses derivados, zal, zeiro, zinho, zinha, zito e zita. Alguns exemplos para você. Cafezal, então lá a terminação. Cafezeiro, a terminação. Cafezinho, a terminação. Arvorezinha, a terminação. E agora nós vamos para o uso dessas letras aqui que também causam algumas confusões. Nós vamos colocando alguns exemplos para que você não confunda e aí fica mais fácil de compreender. Então, primeira coisa aqui, o emprego da letra S. Quando? Quando nós estivermos falando de substantivos, então de nomes, derivados de verbos. Mas que verbos? Terminados em andir. Então, aqui é um exemplo que nós temos, olha, expandir. Quando eu vou colocar o nome, porque expandir é verbo. Quando eu transformo em um nome, que é expansão, expansão é o nome de algo. Quando eu faço isso, a letra vem grafada em S. Tá? Então, aqui é no processo de transformação da palavra, que era verbo, passa a ser substantivo. Então, quando essas terminações forem com andir, que é esse exemplo que nós colocamos, ender, verter, pelir. Então, nessas terminações, nós usaremos a letra S. Depois, o uso do C com cedilha, a regra mais básica, quando os substantivos vêm também derivados de verbos, que têm as terminações ter ou torcer. Então, por exemplo, ater, a palavra derivada, atenção. Então, ela é grafada com C cedilha e não com a letra S. Depois, nós temos o som da letra X, só que em alguns casos não é o som lá do CH que nós vimos anteriormente, mas o som da letra SS, como é o caso da palavra auxílio. Então, ela só tem o som de SS, mas nós grafamos com a letra X. Depois, nós temos ainda o S e o C. Não é aquele S e C que é bem separadinho, como, por exemplo, de escada. E sim no som de piscina, por exemplo, que nós não falamos piscina, nós falamos piscina. Parece que nós estamos usando o SS. É este som aqui, só que é grafado com SC, como é o caso também da palavra acréscimo. Tá? Então, aqui nós temos essa grafia. Depois, nós temos lá o S com o C cedilha na conjugação de alguns verbos, como, por exemplo, o verbo nascer. Então, aqui nós não temos, porque em C, em si, nós não usamos o cedilha. Na derivação, na conjugação dele, nasço. E o som de SS, substantivos derivados de verbos que terminam em gredir, como, por exemplo, agredir. Quando eu coloco o substantivo, agressão, SS. Mitir, ceder e cutir. Então, são palavras que nós vamos ter que observar pelo processo de formação. E ainda, nós temos o X com o C e o X com o S. Por que eles são dígrafos? Porque eles têm o som de uma única letra, entre aspas, de um único fonema. Então, aqui, no caso, com SS, exceção, nós temos esse som produzido aqui. Por isso que nós grafamos com o X. E aqui,
mais adiante, nós vamos colocar, então, para que você entenda de que forma essas regras podem ser abordadas. Você percebeu que nós temos várias regras. Praticamente todas elas estão ligadas ao processo de convenção. Então, memorizar talvez não seja a melhor solução. Por quê? Porque depois você vai precisar disso na sua prática escrita. Então, o correto é que você entenda. Então, vamos praticar um pouquinho para verificar a sua compreensão. Primeiro exercício, então. Nós temos aqui. Analisar escreve-se com S porque é derivada da palavra análise, que tem S em seu radical. A palavra em que o mesmo processo justifica o emprego do SE, então vamos verificar as palavras aqui. Letra A, tediosa. Letra B, bondoso. Letra C, pesquisador. Letra D, comunismo. Letra E, gigantesco. Então, aqui nesse exercício, como você pode verificar, a alternativa correta é a letra C. Então, nós tínhamos lá a palavra em que o mesmo processo justifica o emprego do S. Que processo? Aquele de derivação e a presença do S. Então, tediosa vem de qual palavra? Tédio, não tem S na formação final. Bondoso vem de que palavra? Bondade ou ainda bom? Não tem. Pesquisador vem de qual palavra? Pesquisa. Comunismo vem de qual palavra? Comum. Gigantesco vem de qual palavra? Gigante. Então, como nós podemos observar aqui, aquela que atende o mesmo processo de formação que a palavra análise é a letra C. Vamos lá, então, para o número 2. Aqui nós temos algumas grafias e você deve identificar aquelas que se encaixam corretamente. Então, a oração. Este meu amigo estrangeiro vai se naturalizar-se para ter direito ao título de eleitor. Então, de acordo com as regras que nós vimos, o que nós podemos observar aqui? Que a letra D é a correta. Então, olha só, o geiro aqui e o naturalizar. Por que esse naturalizar veio com Z? Porque a origem aqui é da palavra natural. E na palavra natural, nós não temos a letra S. Então, a grafia vai com a letra Z. Aqui são as nossas referências da aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho do que são as regras ortográficas, que você pratique muito mais do que nós colocamos aqui na nossa aula, para que realmente a sua escrita esteja de acordo com o sistema de convenção. Então, um bom estudo e até a próxima!